Bom dia, a paz seja convosco, amém? Hoje nós vamos ministrar mais uma vez a palavra de Deus, um assunto até muito delicado, até difícil de ministrar, mas extremamente necessário. Nós vamos falar hoje sobre a mentira, né? Onde ela se originou, o que ela causa nas nossas vidas, o que ela causa na vida das pessoas e quais são as consequências dela no mundo espiritual, né? Nós vamos começar lendo uma passagem no livro de João, que está no Novo Testamento, de um diálogo que Jesus teve naquela época, quando ele estava aqui no mundo em carne, com os religiosos daquele tempo, né? Jesus estava pregando o evangelho e eles estavam questionando muito a Jesus. E aí, quando chegou um certo momento, Jesus teve que fazer uma pergunta a eles, né? E uma afirmação. E é isso que eu vou ler para vocês agora. João, capítulo 8, versículo 43, diz assim: Por que não entendeis a minha linguagem? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Gente, isso é muito sério, né? Aqui nós vemos claramente Jesus afirmando que o diabo é o pai da mentira. Então, a mentira se originou dele. Você que é pai, quando você escuta seu filho lhe chamando assim, pai, né? O que é que isso representa para você? Representa que você gerou aquele filho e aquele filho é propriedade exclusiva sua. Não é verdade? E aqui Jesus está afirmando com toda a propriedade que o diabo é o pai da mentira. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Não é assim que diz o ditado? Então, se você comete ou pratica mentira, com propriedade, você está dando o direito do diabo ser seu pai. Porque nele não há verdade, como Jesus falou aqui nesse versículo. E desde o princípio ele fala a mentira, porque ele é o pai da mentira, né? Então, isso nos ajuda a entender, quando a gente descobre a origem do problema, é mais fácil a gente combater essa origem, né? E combater as causas dela, né? Por exemplo, quando você é diagnosticado com uma determinada doença, você tem um tratamento específico para você fazer e ficar curada, né? A mentira é uma doença espiritual e tem uma causa, também tem consequências, né? Tanto no mundo físico e tanto no mundo espiritual, né? Eu coloquei aqui alguns pontos porque eu não posso esquecer de nada, para que a gente possa clarear um pouco a nossa mente e combater esse mal com o bem, amém? Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que a mentira ela tem várias formas de se aparecer, né? E a primeira que eu coloquei aqui é o vício. Ela se torna um vício como uma droga. Quando você pega, você que eu falo e eu não, né? Mas um exemplo, quando um viciado, né, em droga, ele não começa no vício, ele começa experimentando, não é assim que acontece? Ele experimenta um pouquinho aqui, daqui a pouco outro pouquinho, daqui a pouco ele vai aumentando a dose e aí ele se transforma em um viciado, precisando de uma libertação. Assim é a mentira, você mente um pouquinho aqui, você depois mente um pouquinho ali e aquilo vai crescendo e daqui a pouco você se torna um viciado. E aí você começa a mentir, a sua vida começa uma mentira, tudo se transforma em mentira e aí vai crescendo e você precisa realmente de uma libertação, porque a mentira é um vício, não só é um vício, como ela também tem vários pretextos. Muitas vezes as pessoas mentem, né, dando mil desculpas na sua mente, eu menti por causa disso, porque a mentirinha não faz mal a ninguém, né? Aí vai e acaba se tornando um vicioso, né? E sua vida passa a ser não só uma mentira, você perdendo até a confiança de certas pessoas, né? Poxa, aquele cara, aquela menina ali, aquela mulher ali, vive mentindo, a gente nem acredita mais nas coisas que ela fala, porque tudo dela é mentira, né? Então é meio complicado, né? Então a gente não pode chegar a esse ponto, aliás, a gente não pode nem começar para que a gente não se transforme em filhos do diabo, né? Porque se ele é o pai, quem mente se torna o quê? Filho do diabo. Muitas vezes as pessoas mentem com pretexto ou até com o coração sincero de não magoar aquela outra pessoa. Eu passei muito por isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ferir ninguém, eu não gosto de magoar ninguém. Então, muitas vezes eu mentia para proteger o sentimento daquela outra pessoa, né? E aí eu falava aquela mentirinha, né, tal, ufa, graças a Deus, ainda falava assim, graças a Deus eu não magoei, né? Essa mentirinha foi para não magoar. Só que aí eu ficava bem com a pessoa e mal com Deus. E bem com o diabo, né? Então Deus começou a ministrar no meu coração, né? Que eu não preciso magoar ninguém por falar a verdade, porque é melhor a verdade, né? Porque a verdade cura do que a mentira que destrói, né? Porque às vezes eu fazia assim, eu mentia para não magoar, mas depois a pessoa descobria que eu menti, porque a mentira tem, olha o ditado aí mudando, a mentira tem perna curta, isso não é verdade? E aí aquela pessoa ficava magoada comigo 2 vezes mais, né? E eu perdi até a confiança dela. E Deus começou a ministrar no meu coração, né? Pare de mentir para não magoar as pessoas. Tem várias formas de você falar a verdade e a verdade é libertadora, amém? O outro ponto que eu botei aqui é que muitas pessoas, elas mentem de graça, não precisava mentir, né? Vou dar um simples exemplo, a pessoa te convida, vamos ao cinema hoje, vamos ali tomar um café, ele faz qualquer convite, você não pode ir naquele dia, naquele momento, ou até não nem quer, né, ir com aquela pessoa para aquele determinado lugar. Aí você diz assim, olha, eu não posso não, infelizmente eu não vou poder ir. Você não precisa dizer o porquê que você não precisa ir ou não quer ir, né? Mas você pode falar a verdade simplesmente assim, dessa forma, olha, assim, infelizmente eu não vou poder ir, né? Eu não posso ir, né? Então fica para próxima. Não é uma verdade, né? A verdade, você não disse exatamente o motivo, né? Mas você não mentiu, né? Aí você mente de graça, você resolve dizer, olha, eu não posso ir não, porque hoje eu já tinha outro compromisso. Olha, hoje eu não posso ir não, porque eu tô me sentindo mal, eu tô resfriada, eu tô doente, né? É porque hoje eu vou viajar. Você mentiu de graça, você não precisava fazer isso. Bastava você falar a verdade, que você não é obrigada
a da satisfação de sua vida. Não quero ir, pronto e acabou, não posso, pronto e acabou. Se a pessoa perguntar a você, mas por que você não pode? Aí você disse, olha, eu não posso, mas eu não quero lhe dizer o motivo. Apenas eu quero lhe dizer que eu não posso. Falou a verdade de novo. Você não precisou mentir de graça, né? Muitas vezes eu também me peguei assim, mentindo de graça, e aí Deus foi ministrando no meu coração exatamente essas coisas que eu estou ministrando para você. Nem tudo eu me vi aqui, mas muitas vezes no passado eu me vi em algumas situações dessas, que hoje, graças a Deus, eu não faço mais, eu me libertei, né? E quando a gente tem uma experiência, né, que é uma experiência de vida para nossas vidas, a gente quer compartilhar. É esse o meu objetivo hoje. A outra maneira, a outra forma é as circunstâncias difíceis. Nossa, essa daqui eu também já passei, né? Eu pensava assim, nossa, se eu falar a verdade, eu vou ficar numa situação bem difícil. Se eu falar a verdade, o negócio vai ser como uma bomba, né? E vai causar muitos constrangimentos, né? E aí eu praticava a mentira para evitar, a bomba, né? Mas acontece, como eu falei, e talvez esse seja o slogan do nosso vídeo, a mentira tem perna curta. Se não estourar a bomba ali naquele momento, vai estourar mais adiante, e é pior, porque às vezes o mal tem que ser cortado pela raiz. Se vai ser uma situação difícil, constrangedora, a bomba vai explodir, é melhor que ela exploda no início do que no final, porque o negócio cresce, o problema cresce raízes, e mais adiante é mais difícil, então é melhor no início, porque de qualquer forma, independente se você mentiu, deixar de mentir ou de falar a verdade, vai estourar a bomba. Então o que você precisa e eu fazer nesses momentos que eu aprendi? Pedir a Deus sabedoria para amenizar a situação, e assim Deus fez na minha vida em várias circunstâncias. Olha, gente, isso aqui é muito sério, é um problema, mas não existe problemas que não sejam resolvidos. Eles existem para ser solucionados. Vamos agir, olha, a verdade é essa, né? E vamos partir disso aí. E a situação é resolvida. É melhor do que você mentir, né? E a bomba lá na frente estourar de uma forma pior. Olha, deixa eu dizer para vocês, a mentira, ela se movimenta. Ela cresce, né? E de que forma que ela cresce? Eu coloquei aqui que ela se atropela, né? Quando você comete uma mentira, quando a gente, qualquer um desses motivos que eu falei aqui, fala uma mentira, né? Além de a gente se transformar filho do diabo, que essa é a grande verdade, ela se atropela porque ela se movimenta. Na mesma hora que o mentiroso, ele conta uma mentira, poucos minutos depois, ele mesmo se atropela naquela mentira e fala outra mentira que desfaz a primeira mentira. Você já passou por essa experiência? Gente, é incrível, é impressionante a vida de um mentiroso. Eu já recebi várias mensagens que a pessoa cometeu uma mentira, falou algo mentiroso, né? Uma situação mentirosa, e depois, 10 minutos depois, ela pega, fala novamente outra mentira que desmentiu a primeira mentira dela. E eu fico assim, estarrecida, como consegue fazer isso, né? Uma mentira atropelando outra mentira. Gente, se você faz isso, vou te dizer uma coisa, para que tá feio. Para que tá feio, né? Olha, ela também cria raízes, né? Ela se movimenta para baixo. E ela vai criando raízes. E raízes aonde, missionário? Em você, em mim. Porque quanto mais a gente mente, mais a gente vai se transformando, isso é uma raiz dentro de nós, vai crescendo, vai tomando todo o nosso ser. E aí, como é que acontece com uma planta? Primeiro ela cresce por baixo, cria raiz, para que ela se fortaleça quando ela nascer, criar o caule ou a árvore, e aí fica dura, fica difícil de você cortar ela. Então, é como diz aquele ditado também, vamos cortar o mal pela raiz. Tá certo? Ela também destrói vidas, ela se movimenta porque ela destrói vidas. Olha, eu vou contar rapidinho o testemunho de um pastor casado, com 2 filhos pequenos, né, com uma vida idônea, um caráter de Cristo, fazendo a sua obra, seu ministério, e de repente, né, quando terminou um culto que ele ministrava a palavra de Deus, uma jovem muito bonita, muito atraente, resolveu tomar o microfone da mão dele, e aí começou a falar, gente, igreja, eu tenho algo a revelar para vocês, este homem que se diz pastor é o meu amante. Aí ele tomou aquele susto, mulher, o que você tá falando? Ele é meu amante, ele tem um caso comigo. E que não sei, começou a entregar o pastor. E ele tentando tomar o microfone da mão dela, e ela falando, e a esposa dele ouvindo aquilo, né? E aí foi um horror, foi um escândalo na igreja. E resumindo, ele ficou ali envergonhado. Aí a esposa dele perguntou a ele, né, se aquilo era verdade, ele dizendo que não. Aí ela pegou e falou assim, é verdade sim, você quer que eu prove que é verdade? Seu grande mentiroso, eu vou lhe dizer, nas suas partes íntimas tem uma tatuagem assim. E aí a esposa olhou, e era verdade, né? E aí não teve como não acreditar naquela mulher. O que se passou aí? Aquele casamento foi destruído, aquele ministério foi destruído, porque os líderes daquela igreja, né, tomaram a credencial dele de pastor, expulsaram ele da igreja, né? Aí ele foi, né, morar em um sítio pequeno, sozinho. A esposa seguiu a vida dela, com os filhos deles, né? E aí passou um tempo, ela se casou de novo, passou alguns anos, e de repente os líderes dessa igreja foram chamados para ir no hospital, que uma mulher enferma, muito doente, que já estava no final da vida, pediu, né, para que eles fossem lá visitar ela. Eles não sabiam quem era exatamente essa mulher. Quando chegou lá, nem reconheceram. De tão a fisionomia, a doença tinha consumido ela estava com câncer terminal, e estava totalmente fisicamente transformada e doente. E aí ela começou a falar, eu chamei vocês aqui, porque vocês lembram desse dia que se passou, que uma mulher numa igreja chamou no microfone e denunciou o pastor porque era amante dele? Aí eles lembraram, né? Assim nós lembramos. Aí ela respondeu, eu sou essa mulher.
Eu sou essa mulher. E antes de morrer, eu quero dizer a vocês, aquilo tudo que eu falei ali era mentira. Eu era apaixonada por aquele pastor. Eu queria que ele destruísse a família dele para que eu me casasse com ele. Mas ele não aconteceu. Ele não me quis, não adiantou nada. Eu perdi meu tempo. E eu hoje estou aqui definhando na cama, meus últimos dias de vida. E eu não podia morrer sem contar essa verdade para vocês, que o pastor era inocente. Aí, a líder daquele dia estava lá sobre toda a história. Ele perguntou a ela, né? Mas você afirmou que tinha uma tatuagem na parte íntima dele. Como você sabia disso? Porque isso aí foi a prova concreta que nós acreditamos que você estava falando a verdade. Aí ela disse assim, simplesmente porque eu sou enfermeira, né? E ele foi cometido de uma enfermidade, que ele precisa fazer uma cirurgia urgente, e ele se internou justamente no hospital que eu trabalhava. E eu estava justamente trabalhando no turno que ele foi fazer essa cirurgia, ele estava anestesiado, pronto para entrar na sala cirúrgica. E aí eu descobri ele, e eu enxerguei na partes íntimas dele essa tatuagem. Nossa, que história, né? Que história. O resultado final disso aí foi que essa mulher veio a óbito, né, pediu perdão, mas veio a óbito, e esses líderes religiosos foram nesse sítio procurar esse pastor. E quando chegaram lá, levaram a credencial dele de pastor e disse assim, pastor, eu vim te devolver a sua credencial, porque se passou isso, nós queremos aqui te pedir desculpa, né, e estamos te devolvendo e te convidando para retornar para o ministério. Aí o pastor olhou para eles e perguntou assim, vocês também vão devolver a minha honra? Vocês também vão devolver a minha família? Não vai, né? Gente, esse testemunho choca. Esse testemunho, eu poderia aqui contar para vocês milhares de testemunhos que eu já vi verídicos sobre vidas destruídas por causa de uma mentira. A mentira destrói vidas, a mentira destrói sua vida, porque o mal que você fala para o outro volta para sua vida. Não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Vamos tomar cuidado com a mentira, tá certo? Isso é muito, muito sério. Outro ponto aqui que a mentira se movimenta é que ela se camufla. Ela se esconde atrás de quê? De uma verdade, né? Ela se camufla atrás de uma verdade. E ela engana pessoas. Eu vou contar rapidinho um testemunho de um menino, né? Que ele enganava pessoas, né? Ele mudava o nome de mentira para brincadeira e assim quase que ele perde a vida. A história do menino e o lobo. Eu costumava contar essa historinha para minha filha quando ela era muito pequena, né? Eu tinha esse costume de todas as noites contar uma história para ela. Comprava muitos livrinhos de história e Deus me fez lembrar dessa história, nessa ministração para eu passar para vocês, né? O menino, ele tinha, todas as férias ele ia para a fazenda do pai, né? E nessa fazenda, os trabalhadores na horta, na vinha, eles trabalhavam armados, porque era uma região que tinha muitos lobos. E ele soube dessa história. E aí, o que é que ele resolveu fazer? Uma brincadeirinha. Ir para onde os trabalhadores estavam e começar a gritar, socorro, socorro, olha o lobo, socorro, socorro, lobo. Então os trabalhadores, tudo armados, ouvindo a voz do filho do dono da fazenda, gritando, socorro, olha o lobo, corria para socorrer. E chegava lá, kkkk, não tem lobo nenhum, estava brincando. E ele fez isso diversas vezes. Até que um dia apareceu um lobo de verdade, né? E esse menino começou a fazer um grito dele, normal, como ele sempre fez, socorro, socorro, lobo, me ajuda, lobo, lobo, lobo. Só que ele estava tão acostumado a mentir que os trabalhadores se cansaram e olharam assim, eu não vou não, porque é mentira de novo, né? Nós não vamos não, porque ele está mentindo, vamos perder tempo. E aí resolveram não ir. Só que um deles pensou assim, e se for verdade? E se for verdade? E foi graças a esse homem que aquele menino não perdeu a vida. Que aí ele foi, realmente era um lobo de verdade, né? E aí ele atirou, espantou o lobo caiu fora. E aquele menino aprendeu a lição, né? Nunca mais ele mudou o nome de mentira para brincadeira. Costumamos fazer isso. Mentimos. Não, era apenas uma brincadeira. É para camuflar uma verdade. Não adianta. Mentira é mentira. Mentira não muda de nome. É sempre mentira. O que é uma mentira? É algo que vai de contra a uma verdade absoluta. Então não adianta você camuflar, não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. Mentimos e depois mudamos de nome. Não adianta, né? Porque a mentira, volta a dizer, tem perna curta, né? Então assim, gente, isso é muito sério, porque o cristão, quando ele comete a mentira, agora vindo para nossas vidas, para nossa realidade, né? Como Jesus falou, vamos falar um pouquinho do lado espiritual agora, né? Aplicando isso para nossas vidas espirituais, porque nós vimos aqui várias situações na nossa vida física. E o que ocorre isso na nossa vida espiritual? Lá em Apocalipse, capítulo 21, ele fala o seguinte, que os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos, a parte que cabe deles lá é um lago de fogo que queima dia e noite de enxofre. E todos os mentirosos serão lançados ali. Eu vou colocar a referência aqui no vídeo para você ler só apenas um versículo que Jesus fala sobre isso, né? Não vai ter mudança de nome, né? Não vai ter nada lá. Não adianta você aqui mudar o nome da mentira. Quando chega lá, Jesus vai saber que é mentira. Aquele que ouve a mentira que você está contando sabe que é uma mentira. A mentira tem perna curta, então não adianta. A Bíblia fala que todos nós, independente de raça, de nação, de língua, de crença, não adianta. O homem e a mulher, quando fechar os olhos aqui na terra, a palavra de Deus é clara. Todos nós vamos comparecer diante de um tribunal, onde Cristo estará para julgar cada um de nós. O que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Você pode até não crer. Eu respeito a sua crença, mas é o que está escrito na palavra, né? E eu creio o que está escrito nela. E Jesus, quando esteve aqui em terra, ele disse isso claramente. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, qual é a consequência agora nas nossas vidas, né, em termos espirituais? Primeiro, a gente se afasta do Pai da verdade, que é Deus, que criou todas as coisas. Inclusive, eu e você, de vez a gente
chamar ele de pai, está buscando ele, a presença dele, a gente está sendo filho do diabo. Isso espiritualmente é muito ruim, porque se ele se transforma em seu pai, né, e ele é a origem de todo mal que tem hoje na face da terra e sempre, você vai estar incluso nesse mal aí. O mal vai vir sobre a sua vida, né? Agora, se você rejeita ele como pai, se você para exatamente de mentir, começa a falar a verdade, quando você chegar para Deus e dizer assim, pai, olha que lindo. Essa semana eu escutei o meu pastor pregando e ele falou lá sobre aquele versículo, nós somos a geração eleita, sacerdócio santo, né? E aí no meio desse versículo tinha uma frase que dizia assim, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nossa, que lindo. Essas palavras entraram no meu coração e eu disse, que forte, propriedade exclusiva de Deus. Gente, isso é muito forte, então quando você chama Deus de pai, né? Assim como teu filho te chama de pai, e você sente que você é propriedade dele, que você o gerou, assim Deus se sente comigo, com você, quando você chega para ele e diz assim, pai, não é muito gostoso? Você não se sente segura? Pois é, né? Então, espiritualmente, tem um lado muito bom de você andar com Deus, né? Sendo verdadeira com as pessoas, sendo verdadeira com você mesmo, falando a verdade, não importa o preço que você vai pagar, né? Pedindo sabedoria a Deus para que a verdade não machuque ninguém, né? Porque nós não queremos com a verdade magoar ninguém. Tem um ditado também, mudando, que diz assim, que a verdade dói, e dói mesmo, muitas vezes a verdade dói, mas antes a verdade que dói do que a mentira que te deslacera, né? Pra mim, a mentira, ela me deslacera. Eu prefiro milhões de vezes que você me conte a verdade, que você fale a verdade pra mim, ainda que ela doa, do que você me contar uma mentira. Porque pra mim, ela me destrói mais, né? E se eu penso assim, milhares de pessoas pensam, né? Eu sei que você também pensa assim, você prefere a verdade, né? Porque a verdade, ainda que doa, ela é libertadora. Libertadora. Gente, eu vou deixar pra vocês, concluindo esse vídeo, 3 perguntas, que você não precisa responder pra mim, lógico, né? Mas você responda pra você mesmo. Em segundo lugar, ou talvez em primeiro lugar, você responda pra Deus. Anota aí essas perguntas. A primeira, como você se vê nessa ministração? O que você precisa fazer ou deixar de fazer para Deus começar uma obra de libertação na sua vida em relação a essa ministração? E terceira e última pergunta, Deus tem liberdade para agir em todas as áreas da sua vida? Responda para você, responda para Deus e se liberte, meu irmão, se liberte, minha irmã, da mentira, porque a mentira tem perna curta, a mentira destrói sua vida física e espiritual. A mentira não só destrói sua vida, mas destrói a vida de milhares de pessoas, porque ela cresce, um vai passando pro outro, e aí você conta uma mentira de alguém, é de alguém, né? E aquela mentira o outro conta pro outro, daqui a pouco essa pessoa está numa situação tão difícil, né? Quantos casos tem por aí, que até são espancadas até a morte por causa de uma mentira. Gente, cuidado, nós vamos dar conta a Deus de tudo que a gente fizer aqui na terra, no dia do nosso juízo final. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja uma palavra para você libertadora e que você consiga vencer a mentira, assim como há muitos anos atrás eu consegui vencer. Muito obrigada por ter me escutado. Que Deus te abençoe e te dê um final de semana maravilhoso. A semana hoje ainda está no segundo dia, ainda temos, né, alguns dias, mas que essa semana seja para você uma semana de vitória. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Um grande abraço da missionária Virgínia.